E hoje a gente vamos falar um pouquinho aqui de monarquia, né? A gente teve aí a coroação do rei, algumas semanas criou-se muita polêmica, né? Eu vejo muito brasileiro falando mal da monarquia, mas veio para um país onde tem a monarquia, né? E a gente tem que entender o que é uma monarquia constitucional e parlamentarista, né? Onde você tem um parlamento, você tem todo um governo, um primeiro-ministro que manda no país, e o rei ele tem um papel ali mais de negociação, apesar de ser um quarto poder e o primeiro-ministro ter que ali ser aceito pelo rei, o rei ele serve um poder mais para o povo. O povo aqui não tem uma noção, mas a família real gasta muito. No Brasil, os deputados, os senadores gastam muito mais. O STF então gasta muito mais. Os presidentes então eles vivem vida de rei, né? Depois que eles saem, não só os presidentes, né? E os juízes e tudo mais. Mas no Brasil a gente tem algumas leis onde até filhas de ex-ministros, de ex-militares, de ex-políticos têm aposentadoria vitalícia, ou seja, o cara morre e a aposentadoria dele vai para a filha nunca casa, embora tenha seus relacionamentos e vivam, e aí vivem tranquilamente. Aí que tá, a gente tenta trazer esse negócio de centralização aos poderes e coloca todo mundo que é poderoso como um potencial mal. Muitas vezes, os poderosos que estão lá, digamos, uma família real, você pode ver os países que têm monarquia, algum tipo de monarquia, por mais que essa monarquia não tenha um poder muito grande, eles são países que têm uma qualidade de vida melhor, que têm uma economia mais justa, um mercado mais aberto e tudo mais, porque normalmente nesses países os plebiscitos são ouvidos, né? No Brasil, a gente teve plebiscito sobre armamento, onde o povo falou que quer ter armas, já que os bandidos têm armas, vamos ter armas. O governo simplesmente negou e acabou, ou seja, fez um plebiscito onde o povo votou. Imagina, você tem um Brexit, onde o povo votou pro Brexit, é só que o governo fala, não, mas dane isso que você falou aí, eu vou seguir o que eu quero aqui. Se o governo é uma representação do povo, ele tem que seguir. Eu sou super a favor de existirem vários plebiscitos, principalmente no Brasil, onde o povo seja ouvido. Só que eles pararam de fazer plebiscito porque normalmente o que o povo queria era exatamente o contrário que o governo queria. E aqui não é bem assim, aqui o povo ainda é um pouco mais ouvido. Logicamente, ninguém está falando, conservadores são melhores do que os progressistas, que de progresso não tem nada, né? A gente vê Londres aí o quanto que piorou, a quantidade de pessoas desempregadas, a quantidade de pessoas nas ruas e tudo mais. Mas acontece, só que muita gente acaba falando muito mal da monarquia, porque vem do Brasil com aquela ideia de monarquia, o monarca brasileiro era ruim. E a gente conhece muito pouco sobre a monarquia, já falei sobre a monarquia brasileira em alguns vídeos aqui, vou deixar um link aqui para um vídeo muito interessante falando, ou 2 ou 3 vídeos falando sobre a monarquia, inclusive com o Dom Bertrand, que seria o nosso rei atualmente, né? Se você não sabe quem é o Dom Bertrand, pesquise, né? Procure saber, porque aí você vai ver a qualidade de conhecimento, de informação, de postura dessa pessoa em relação aos últimos, vamos colocar, os últimos 20 presidentes, digamos assim. Né? Não quer dizer que é um poder centralizado, mas no Brasil a galera parece que ainda vive num período medieval, e quando ela analisa o passado do Brasil, eles acabam, né, muitas vezes, o povo acaba muitas vezes tendo um pensamento muito moderno para um período que você não tinha as facilidades, a negociação, a comunicação, o sistema democrático, né, existindo dessa forma, né? Então a gente acaba meio que se perdendo em tudo isso, né? A gente fala, no Brasil, por exemplo, os republicanos eram praticamente o exército, os republicanos e o exército deram um golpe e derrubaram o rei, ou seja, o Brasil, a República Brasileira surgiu realmente de um golpe de verdade, um golpe militar, né? Ou seja, no Brasil os republicanos eram militares a favor de um golpe e escravistas. Eles odiavam porque a família real sempre quis acabar com a escravidão, tentou várias vezes, só que aquilo, para eles não derrubarem a família real antes, era o preço que eles pagavam. Fica quieto aí no seu canto. Muitas vezes a família real não tem esse poder, e a do Brasil não tinha. E quando começou um processo longo e lento conseguir essa abolição da escravatura, da escravidão, eles acabaram, né, vamos destruir esses caras. Por exemplo, no Brasil, como eu vinha falando, os republicanos eram militares e escravocratas. Já nos Estados Unidos, os republicanos não eram, os republicanos americanos, eles vinham justamente sendo mais conservadores, mais próximo de algo realmente conservador, só que não monarquista, e eles eram contra a escravidão. E os democratas americanos eram a favor, ou seja, os democratas americanos equivalem aos republicanos brasileiros da época, né, colocando os dois assim.
que são uma época um pouco diferente de cada país, lógico. Estou tentando linkar as duas histórias, mas aconteceram em épocas diferentes. Então a gente tem essa noção, né? No Brasil há os republicanos. O republicano, hoje em dia, você pensa republicano, é o cara de direita americano. Só que o republicano do Brasil na época praticamente era a esquerda, que era uma esquerda militar. E o exército brasileiro sempre foi esquerda. Né? Não quer dizer que isso seja bom ou ruim, até porque em vários momentos da história eles trocam de lado, eles trocam de narrativa e tudo mais, isso depende. Só que o Brasil chegou num ponto onde cada governo só quer destruir o outro ou parar o que o outro estava fazendo, não querem progredir em nada, né? A maioria dos governos entra para tentar destruir o outro, né? Por exemplo, o governo atual vive de lutar contra um governo que nem existe mais, que é o governo anterior, né? E fazer coisas para que esse governo nunca mais volte, ou seja, eles estão ligados simplesmente ao poder. E aqui na Inglaterra muita gente acha que a monarquia é muito forte. Só que ela tem a sua função e muitos brasileiros não sabem qual é a função da monarquia aqui na Inglaterra. E logicamente ali quando teve a coroação do rei, tinha muita gente reclamando, mas a maioria da galera que reclama, fala, eu quero um governo presidencialista, não estudou o suficiente, porque você vê o presidencialismo ao redor do mundo, principalmente na América Latina, né? A gente vai ver que não deu certo. Nos países da África, presidencialismo, não deu certo. Tudo falando democracia demais. Essa democracia é criada por eles. A democracia são eles que ditam as regras dessa democracia. Então a gente tem que ter muito cuidado. A monarquia, na verdade, ela é um quarto poder. Quanto mais o poder é dividido para os que estão em cima, mais ele é descentralizado. E o povo, eu quero descentralizar o poder. Eles são tudo farinha do mesmo saco. São farinha do mesmo saco, mas tem quatro caras pensando diferente, né? Você tem o parlamento, você tem, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, e aí você tem a monarquia. Se você tem um a menos, por exemplo, no Brasil a gente tem três poderes. Os três poderes são submissos a um poder único. Né? Até porque a galera que está lá em Senado, em Congresso, eles só querem a sua vaguinha. Então a gente tem que ter cuidado. O ideal seja que você tenha quatro poderes ou mais e esses poderes tenham divergências e pensem diferente, mas que tenham também a honestidade de votar as coisas que são boas para todos. Né? Não é ser contra tudo simplesmente porque é o fulano de tal que está votando. Digamos assim, o cara da esquerda veio com um projeto bom, mas só porque ele é da esquerda eu vou ser contra. O cara da direita veio com um projeto bom, mas só porque ele é da direita eu vou ser contra, porque eu sou da esquerda. Então, não pode ser isso. Tem que ter o mínimo de honestidade intelectual, honestidade geral, assim, ética e moral, para conseguir fazer isso. E isso acontece mais nas monarquias, porque existe um quarto poder que, caso algo aconteça, eles são capazes de chamar, por exemplo, um plebiscito. Né, um referendo, onde o povo vai vai dar a sua opinião e a sua opinião vai ter que ser seguida, queira eles ou não. Foi por isso que um governante de esquerda que estava no período do Brexit desistiu e saiu. Né? Então a gente tem que pensar em tudo isso e ver que a monarquia não é tão ruim. Na verdade, ela ajuda a descentralizar. Só que o povo foca muito, eles são ricos, eles têm tudo. No Brasil é que a gente não vê a riqueza de um juiz do STF ou outros juízes, né? Juízes em geral no Brasil são milionários, não ganha pouco e cada vez ganha mais. Então a gente tem que estudar um pouquinho mais, cara. Quando eu vejo o brasileiro falando mal de monarquia, chega a ser triste porque não dá para se debater, porque eles não têm a informação que eu tenho e eles não querem buscar. Então é tipo, tudo que você está falando eu desconheço. Como eu desconheço, não pode entrar, não pode ser contado. Ou seja, né, ignorância é fonte de autoridade intelectual. Não vou debater, você está errado. E simplesmente a maioria da galera que gosta muito ali de um presidencialismo, desse discurso pró-democracia e não sabe nem o que é democracia, né? Democracia é uma coisa, república é outra, república constitucional é outra. Se você for estudar, aí você vai ver, pô, no Brasil misturaram tudo e estão misturando tudo no mundo inteiro para ficar cada vez mais confuso e no final você não sabe quem é quem faz o quê e quem é responsável pelo quê. Então a gente tem que ter cuidado com tudo isso e a gente estudar um pouquinho mais antes de tomar decisões e tomar opiniões, principalmente quanto a isso. Lógico, tem a questão de cerimônia, até a questão de gastos, que eu acho que poderia ser muito menos, mas isso mantém uma tradição, né? E essa tradição é o que ajuda muito o povo, porque, queira ou não, um rei, ele traz aquela questão de família. Só que os governos atuais do mundo inteiro querem destruir todas as famílias. E como que você vai destruir todas as famílias se você deixar aquela família em evidência? Né? Você vê que a maioria dos caras que querem destruir a família, eles mantêm as suas famílias fortes, seguras e protegidas. Né? Os grandes bilionários do mundo, eles têm uma família sólida e a família segue a tradição, não vai cuidando do negócio do pai, vai que nem era antigamente.
tios, meu avô, viviam em fazenda lá no Nordeste e faziam o Nordeste, galera. Ceará, Paraíba, rodar, sabe? O cara plantava, o cara colhia, cuidava de animais, barraca na feira, lojinha, vendendo, fazendo negócio, troca de mercadoria e fazia o negócio girar, se sustentava e bem. E aí eu falo, cara, isso foi na década de 40, de 30. E o cara fazia isso no Nordeste que era igual a hoje, só que hoje ninguém quer mais. Não, ninguém tem mais a capacidade de voar aquela terra, vou trabalhar ali para fazer aquele negócio rodar. Como que os caras do passado viviam e não migravam tanto? A partir do momento que ficou a migração, falaram, é mais fácil ir para São Paulo, é mais fácil ir para outro lugar. Para mim, foi mais fácil vir para Inglaterra. Eu falei, se é para me lascar e ser peão e ganhar pouco e gastar tudo com imposto, eu vou tentar a sorte em outro lugar. E aí tentei e deu. E é isso que acaba gerando, né? A gente não consegue ficar num lugar onde ele não roda por causa dos governantes. E o Nordeste brasileiro não gira por causa de governantes que estão lá há décadas. E isso vale para o Brasil inteiro, né? Se a gente for ver o Congresso é aqueles caras. Vem o filho, vem o neto. Ou seja, todos vêm mantendo a sua história. E aí, o que a mídia não quer? O que esses governos não querem? Se a gente manter uma família no poder, que nem a família real, e eles vão ser a representação do povo, o povo fala, pô, família, vou me manter, tal. Eles acabam se tornando uma referência. E eles querem acabar com essa referência para destruir o alicerce principal do ser humano. Porque se você está lascado na sua vida, amigo, sem emprego, sem nada, sua vida deu tudo errado, mas você tem sua mãe, tem seu pai, tem uma casa que sejam 2 cômodos, eles vão te trazer para dentro e vão cuidar de você. Agora, se você perde esse conceito de família, você não dá importância para sua família, isso tudo acaba. E a família real acaba sendo uma representação de que, ó, eles existem. Por que eles não vão ser contra? E tem gente que fala, querem destruir. Já vi gente até falar que essa questão hoje em dia de gêneros e tudo mais, que querem meio que acabar com a família padrão, eles usaram até a família real como isso. Logicamente, existe um elemento na família real que pensa assim e ele quer destruir a própria família. Mas a família está lá forte, quem quiser que se una a eles. E a gente tem que cuidar da nossa. Só que se a gente quer que aquela se destrua e depois a gente destrói a nossa porque a gente se acha que é independente, a gente se torna dependente do Estado e não da nossa família, né? Por isso que no passado os pais faziam tudo para deixar a herança, para os filhos cuidarem e tudo mais. Para quando chegar em algum ponto da vida, eles continuarem ou a crescer ou a manter aquilo que os pais deixou. Hoje em dia, cada um por si, Deus por todos, todo mundo em todo lugar, não tem mais essa união, esse crescimento familiar junto. E aí no final, cara, quando você tá ferrado, que você vai precisar? A ajuda do governo. E aí você vai ficar dependente do Estado, de uns caras que você nem conhece, que não dão a mínima para você. Então muito cuidado aí quando falar mal da família real. Ninguém é santo, não existe família real perfeita, não existe deputado, senador, governante nenhum perfeito, né? Só que quanto mais, é o que eu falo, quanto mais poderes você tiver lá em cima, que sejam honestos, né? Até a questão de corrupção, existe corrupção na família real? Com certeza, existe mau caráter, tem um cara lá que é pedófilo, né? Acho que o irmão do Charles, e pô, acontece, cara. Gente boa e gente ruim tem em todo lugar, mas o que a gente tem que ver assim, quanto mais tiver 4 poderes lá em cima, é melhor pro povo. O que não pode é ter 3 poderes que nem no Brasil, só que 2 são submissos a um, né? E aí a gente se lascou. Então tem que ter muito cuidado com isso, estudar um pouquinho mais. Eu sei que muitas vezes a gente vai pelo calor do momento, minha luta, não sei o que. Qual que é a sua luta? Estude, pesquise a sua luta e todos os outros pontos, cara. Senão você pode estar lutando por uma coisa que vai te enfiar mais no buraco, que nem enfiou o Brasil. A República enfiou os republicanos e enfiaram o Brasil no buraco. Já nos Estados Unidos, os republicanos levantaram o país e acabaram com os escravos. Então, você vê como a política mundial é complexa e a gente não pode pensar com o pensamento de hoje, né? Muitas coisas que vêm do passado, a tradição, logicamente, coisa que é errada a gente tem que abolir, coisa que é certa a gente tem que adicionar. Só que coisa que a gente está tentando e não está dando certo, a gente tem que tirar também. E no Brasil ninguém tira, e na Inglaterra está entrando no mesmo rumo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu ainda acredito na família real de alguma forma, não gosto muito do Charles, né? Preferia a rainha, mas acho que o William vai ser um bom rei no futuro. E é isso, cara, é pensar no futuro melhor, mas com um poder descentralizado. Já que a gente não consegue descentralizar o poder e jogar na mão do povo todo, até porque senão vira anarquia, vai todo mundo querer mandar, e no povo, cara, quando cai num povo que não tem cultura, não tem nada, vai todo mundo se matar. Lá em cima tem que ter alguém que dê pelo menos a chance do povo ter voz. E nisso a monarquia serve, para te dar um plebiscito, para te dar um referendo e para você ser escutado, e caso o Congresso não te... eles podem defender o povo de alguma forma. Logicamente existem lugares onde o rei é só mais um boneco,
existem lugares onde o rei pode ser ruim. E então isso é de momento, né? O Charles, eu acho ele pior do que a Rainha Elizabeth. Então, quer dizer, ninguém garante, ninguém sabe o que ele vai fazer. Mas é isso, galera. Só pra gente ter uma ideia de como funcionam um pouquinho as coisas aqui, das questões políticas e como eu vejo isso tudo, beleza? Então é isso. Um abraço e até mais.